lavar as mãos pra gente começar a receita. Pronto, mãos higienizadas. Mas antes de começar, Ana, o nosso bolinho de chuva é uma criação do Bake Off. É uma receita assinada pelo Bake Off e é inspirado nessa receita deliciosa que lembra a casa de vó, que lembra a nossa infância, que ilumina o dia nublado, que é o bolinho de chuva. A Beca vai ensinar o perfeito bolo de chuva. Ela vai começar assando a massa de banana, depois preparar o doce de leite caseiro e finalizar fazendo as bolinhas de chuva, que devem ser modeladas em esferas perfeitas, de 3 tamanhos diferentes e fritos a 160 graus. Bom, vamos começar nossa receita então? Vamos. Bananas cortadas. E a gente vai começar essa receita fazendo a massa do bolo, colocando 2/3 da banana e 500 gramas de açúcar. Então, com o batedor raquete, então a gente bate só ao ponto de dissolver a banana no açúcar. E agora a gente vai acrescentar os ovos. Pode acrescentar os 8 ovos também de uma vez só e batendo nesse batedor raquete. A gente vai acrescentar então 150 ml de leite e 70 ml de óleo. Agora a gente vai tirar da batedeira e a gente vai misturar os secos peneirando todos, tá? Então aqui eu tenho 500 gramas de farinha que eu vou peneirar para não ter dificuldade na hora que a gente for agregando esses ingredientes e também para não correr o risco de formar aquelas pelotas. Farinha peneirada, a gente tem aqui 10 gramas de bicarbonato de sódio, 10 gramas de fermento químico, que é o fermento para bolo normal. O bicarbonato serve para quê no bolo? Ele também tem a função igual ao fermento, de fazer a massa crescer. E aqui 5 gramas de canela em pó. Então aqui a gente já tem os ingredientes secos, todos peneirados, ó, como que eles ficam bem soltinhos. E agora a gente vai acrescentando na massa aos poucos, mexendo com a espátula. E agora a gente vai acrescentar aquela bananinha que eu separei no começo da receita para ter aqueles pedaços de banana na massa, sabe? Ai, que gostoso. Eu gosto. E a nossa massa está pronta. Então aqui eu já tenho as 3 formas que estão untadas com papel manteiga aqui no fundo para facilitar na hora de desenformar. Então elas estão untadas, papel manteiga, e eu vou dividir essa massa em 3 formas. Tá? Quanto tempo de forno e com quantos graus? 180 graus, 20 minutos de forno. Massa no forno, ok, Nena? E não vou dar ouvido para aquele forno. Eu acho que ele é do mal. Ô, mãe! Obrigada. Que lindo! Agora vamos voltar para a tenda que vem uma delícia de recheio por aí. Agora é uma etapa que eu amo dessa receita, Ana. Um recheio saboroso, cremoso, que faz toda a diferença nesse bolo, que é o doce de leite. E o que eu mais gosto dessa receita é que ela fica pronta em 40 minutos. Até parece prático pra Beca, porque pros nossos confeiteiros eu acho que não foi tão fácil assim, não. Dona Patinha, como é que tá aí? Tá muito atarefada ou tá tranquilo? Tô com as asas quebradas. Eu queimei o caramelo, aí abandonei a panela. E tô aqui com as asas quebradas porque eu tô mexendo 2. Tá difícil, né? Dividir em 2 panelas. Mas o doce de leite tinha que ter apurado um pouco mais, tá clarinho, ele não tá na textura correta, por isso também que não deu estrutura pro bolo. Vamos lá olhar meu doce de leite na geladeira, princesa, vamos? Vamos terminar a primeira prova pra depois Então ficar tá falando, tranquilo, tá bom? mas vamos ver quem tá adiantado aí, né não? Faltou apurar um pouquinho mais o doce de leite. Falou tudo que eu queria ouvir. Pro confeiteiro que errou, hora de aprender. E pra você que tá em casa, hora de você aprender a fazer doce de leite super prático. 40 minutos tá pronto. Rapidinho. Então, para começar o nosso doce de leite, a gente vai fazer um caramelo seco. Só que como só tem açúcar aqui, a gente tem que colocar em fogo baixo e ficar cuidando para ele não queimar. Quanto de açúcar você botou? 240 gramas. Só? Só. Anota aí! Olha, Ana, o caramelo já tá pronto. Olha que cheirinho gostoso. Maravilhoso. Ele tem que ficar dessa cor aqui, tá? Um caramelo claro. Agora a gente vai acrescentar, então, 200 gramas de manteiga sem sal. 450 ml de leite integral e 2,3 kg de leite condensado. Olha, e agora que
Se todos os ingredientes já estão aqui, é só mexer durante 40 minutos para apurar bem. Tem que mexer. – 40 minutos depois. Olha só que bonito que ele fica, Nádia. Lindo. Olha a textura desse doce de leite. Delícia, né? Ai, olha, Beca, deixa eu provar. ele fica cheiroso. Olha o brilho, Não faz assim, cremosidade. tadinha, deixa eu provar. Delicíssimo. Muito obrigada, amiga. Interrompemos a nossa programação para o top de 10 lambidas do Bake Off. Nossa, Nádia, haja lambidas nesse bake-off, né? Eu Ninguém colaborei resiste. fortemente. É, você principalmente não resiste a um doce. Nunca! Não resiste. Bom, nossas massas já estão resfriando aí, a gente já tirou do forno. Eu só vou tirar o doce de leite da panela. Eu provei e ó... Vamos começar então nosso bolinho de chuva, a estrela desse bolo? Vamos. Tem um problema muito sério. Eu odeio bolinho de chuva. Gente, eu nunca fiz bolinha de chuva em dia de sol. Eu tô morrendo de medo que vai me dar errado tudo. Não tem segredo, né? Bolinho de chuva é bolinho de chuva. E é uma receita bem tradicional. Bem tradicional. 4 ovos inteiros, tá? Tá. Uma pitadinha de sal. E a gente vai acrescentar aqui 320 gramas de açúcar. Agora é só mexer com o fouet. A gente vai acrescentar 350 ml de leite integral, mas aqui eu vou adicionando aos poucos. Então eu vou colocar metade do leite, vou mexer pra gente ir sentindo a massa. Essa quantidade de leite pode variar de região para região, pode variar de acordo com a farinha de trigo. Então, o mínimo que você vai usar nessa receita são 350 ml. Tá. Se você estiver num lugar que está muito seco ou sua farinha também não tem muita umidade, pode ser que você tenha que acrescentar mais. Já misturei aqui, eu tenho 650 gramas de farinha de trigo e a gente vai também incorporando aos poucos, sempre peneirando, tá? E haja abraço, né? E quando eu for acrescentar a última parte da farinha de trigo, eu coloco o fermento. Tá pesado de bater, né, Beca? Chegou a hora de fritar nossos bolinhos. Ah, Ó, vamos ver. você acha fácil, né, Beca, isso aí, fazer bolinho de chuva? Não. Para os nossos confeiteiros, nós exigimos as esferas perfeitas. Como fazer a esfera perfeita, Ná? 2 colheres, pega um pouquinho da massa do bolinho e vai boleando na própria colher, ó. Quando formar a bolinha, a gente coloca na panela. Aí a gente tem noção do tamanho por causa do tamanho da colher. Exatamente. Os bolinhos grandes a gente vai fazer com uma colher de sopa, os médios com uma colher de sobremesa e os pequenininhos com uma colher de chá. Os bolinhos já estão douradinhos. Olha que lindos, Ná. Lindos, lindos. Nossa, ó, tamanho padrão, hein? Você viu? Vamos lá, já comecei a montar o bolo aqui. Então, para montagem é simples. A gente vai intercalar massa e recheio. Massa de banana, recheio de doce de leite. Lembra que nossos bolinhos eram recheados com doce de leite? Bom, o bolo já está recheado. Eu vou passar esse acetato em volta para ele refrigerar um pouquinho, para ele ficar bem estruturado. Falando em acetato também foi um problema lá entre os nossos confeiteiros, né? Acho que eles não se deram muito bem com acetato, não. Atenção! Resta 1 minuto.
tira o acetato e faz sem acetato mesmo. Calma! Ai, o meu tá na geladeira. Meu doce de leite ficou muito mole. E ele não tá estruturando aqui o meu bolo. É que ele tá fugindo, tá com vergonha. Eu acho que a estrutura foi de areia movediça, talvez. Deve ser isso, né? Pode ser. Ó, não vou nem Não mexer. mexe. Não vou mexer, vai que cai Ô, mais mulher. alguma coisa. 20 minutos depois. Tá com um cheirinho tão bom, né? E é bem rapidinho mesmo. É bem rapidinho, ó. E agora, acabamento, tá? Acabamento final. Já podemos finalizar. A gente vai pegar o bolinho de chuva médio, vai preencher toda a lateral do bolo. Agora, as bolinhas pequenininhas, fazendo toda a circunferência aqui de cima. Agora, os bolinhos maiores. E para finalizar, nossa cereja do bolo. E depois da cereja do bolo, toque final. Com açúcar polvilhado em cima. Olha. Bolinho de chuva. Olha que delícia. Ai, que lindo. Minha Olha amiga, ó. Parabéns. Vamos provar? Ai, vamos. Que belezura. Minha amiga, tem uma grande coisa pra te dizer. Seu tempo tá assim meio fechado, meio nublado, então eu aposto que esse bolinho de chuva vai adoçar a sua vida. Abrir o seu tempo também. E minha amiga, Beca Milano, olha, pra você, avental azul. Essa receita, esse bolo é digna de mestre confeiteira, é digna de avental azul. Ai, eu amei. Parabéns.